Existe uma palavra em 1 Coríntios 15:51 que permanece incompreendida. Uma revelação que mudaria radicalmente sua escatologia. Um mistério que transformaria sua compreensão sobre o fim, mas que a igreja moderna perdeu completamente. 1 Coríntios 15:51-52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo revelou algo extraordinário nestas palavras. Algo que a igreja perdeu na confusão escatológica. Uma verdade que mudaria tudo se fosse compreendida. Um mistério sobre timing divino. Eis aqui vos digo um mistério. Estas palavras carregam peso profético. Não apenas informação sobre o futuro, mas revelação sobre evento iminente. Mistério sobre transformação que poucos compreendem. Paulo não estava especulando sobre possibilidades futuras. Estava revelando conhecimento específico sobre cronologia divina, estabelecendo verdade que transcende sistemas escatológicos, comunicando certeza que deveria despertar urgência e permanece oculto. A palavra mistério indica conhecimento previamente escondido, não teoria teológica, mas revelação divina sobre eventos específicos. Verdade que estava oculta, mas agora é revelada. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, Paulo estava falando sobre geração que não experimentaria morte, que seria transformada instantaneamente, que passaria diretamente de mortal para imortal. Mas quando? Como? Por que a igreja perdeu urgência desta expectativa? Paulo comunicou este mistério não como curiosidade profética, mas como esperança iminente, não como evento distante, mas como realidade aproximando. Existe dimensão desta revelação que mudaria completamente como você vive, perspectiva que transformaria suas prioridades. Urgência que revolucionaria sua experiência cristã. Expectativa que a igreja perdeu. A palavra mistério aparece repetidamente em Paulo, sempre indicando revelação de conhecimento previamente oculto, sempre carregando o peso de verdade transformadora, sempre demandando resposta específica. Hoje, você descobrirá 7 aspectos deste mistério extraordinário, 7 verdades sobre este evento que deveriam transformar sua escatologia. 7 revelações que expõem diferença entre expectativa bíblica e confusão moderna. Prepare-se para ter sua compreensão escatológica desafiada, para descobrir urgência que a igreja perdeu, para compreender evento que transformará tudo. Porque depois que você compreender o mistério por trás de 1 Coríntios 15:51, sua escatologia nunca mais será a mesma. Você está pronto para descobrir o mistério? O primeiro aspecto do mistério por trás de 1 Coríntios 15:51, que mudaria sua escatologia, está na natureza extraordinária da palavra mistério. Paulo não estava oferecendo especulação teológica, mas revelando conhecimento divino previamente oculto. Isso deveria despertar pergunta fundamental. Você compreende diferença entre teoria humana e revelação divina sobre eventos futuros? Eis aqui vos digo um mistério. Paulo usou linguagem que indica revelação autoritativa, não especulação pessoal. Estava comunicando conhecimento recebido diretamente de Deus sobre eventos específicos. Mistério, no vocabulário paulino, sempre se refere à verdade divina que estava oculta, mas agora é revelada. Não enigma para ser decifrado através de esforço intelectual, mas conhecimento comunicado por revelação direta. Paulo usou mistério para descrever união de judeus e gentios. Igreja como corpo de Cristo, Cristo habitando em nós. E aqui,
transformação instantânea de geração viva. Sempre revelação específica, nunca especulação geral. Quando Paulo declara, vos digo um mistério, está estabelecendo autoridade apostólica absoluta. Não está oferecendo opinião, mas comunicando revelação recebida. Não está especulando, mas declarando conhecimento específico. Isso significa que 1 Coríntios 15:51 não é texto para interpretação criativa, mas revelação para aceitação literal. Não é base para sistemas escatológicos complexos, mas declaração simples sobre evento específico. A revelação do mistério elimina necessidade de especulação sobre como ou quando exato. Paulo recebeu conhecimento específico e comunicou com precisão que deveria ser aceita, não debatida. Igreja moderna perdeu o conceito de revelação autoritativa. Trata textos proféticos como material para especulação teológica, em vez de aceitar como declarações específicas sobre realidade futura. Paulo operava com conhecimento direto sobre cronologia divina. Suas declarações escatológicas não eram deduções lógicas, mas comunicações de revelação recebida através de experiências como terceiro céu. Eis aqui indica urgência e proximidade. Paulo não estava falando sobre evento distante, mas realidade iminente. Linguagem sugere expectativa de cumprimento dentro de contexto temporal relevante para a audiência. A revelação de mistério deveria eliminar ansiedade sobre detalhes e criar expectativa sobre realidade. Paulo forneceu informação suficiente para a preparação, sem satisfazer curiosidade sobre especificidades. Você está tratando 1 Coríntios 15:51 como revelação autoritativa ou material para especulação. Aceita a declaração de Paulo como conhecimento específico ou interpreta conforme preferências teológicas? Igreja que perdeu o conceito de revelação autoritativa inevitavelmente criará sistemas escatológicos que contradizem simplicidade das declarações apostólicas. A revelação de um mistério estabelece que Paulo possuía conhecimento específico sobre evento futuro, que deveria ser aceito como declaração autoritativa sobre realidade vindoura. O segundo aspecto do mistério por trás de 1 Coríntios 15:51, que mudaria sua escatologia, está na declaração revolucionária: nem todos dormiremos. Paulo afirmou categoricamente que geração existiria que não experimentaria morte física. Isso deveria despertar compreensão transformadora. Você vive com expectativa de possível transformação sem morte? Nem todos dormiremos. Paulo usou o futuro definitivo, que exclui possibilidade contrária. Não disse, talvez nem todos, ou possivelmente alguns. Declarou certeza absoluta sobre geração que escaparia à morte. Dormir era eufemismo paulino para a morte física dos cristãos. Quando declara que nem todos dormirão, está afirmando que geração inteira de cristãos passará diretamente de vida mortal para imortal sem experimentar morte. Paulo incluiu-se nesta expectativa usando o pronome nós. Não falava sobre geração futura distante, mas incluía sua própria geração na possibilidade de transformação sem morte. Isso significa que Paulo viveu com expectativa iminente de evento que eliminaria necessidade de morte para cristãos vivos. Não como possibilidade remota, mas como realidade que poderia acontecer durante sua vida. A certeza de Paulo não era baseada em cálculos cronológicos, mas em revelação específica sobre a natureza do evento. Sabia que quando acontecesse, seria instantâneo e incluiria todos os cristãos vivos naquele momento. Igreja primitiva vivia com esta expectativa iminente. Não faziam planos de longo prazo, ignorando possibilidade de transformação. Operavam com consciência de que evento poderia ocorrer a qualquer momento. Nem todos dormiremos.
elimina a necessidade de morte para a última geração cristã. Demonstra que morte não é destino universal, mas será interrompida por intervenção divina. Paulo contrastou dois grupos: aqueles que dormiriam, morreriam e seriam ressuscitados, e aqueles que estariam vivos e seriam transformados. Ambos alcançariam o mesmo resultado final, mas através de processos diferentes. A declaração elimina teorias que fazem transformação dependente de morte física. Paulo claramente ensinou que transformação pode ocorrer diretamente de estado mortal para imortal, sem interrupção de morte. Igreja moderna perdeu a expectativa iminente que caracterizava cristianismo primitivo. Desenvolve planos como se evento fosse impossível ou extremamente distante. Nem todos dormiremos deveria criar urgência santa sobre preparação espiritual. Se transformação pode ocorrer a qualquer momento, procrastinação sobre crescimento espiritual torna-se perigosa. Paulo vivia cada dia com possibilidade de que poderia ser último em estado mortal. Esta expectativa influenciava prioridades, relacionamentos, ministério e perspectiva sobre vida presente. Você vive com expectativa genuína de possível transformação durante sua vida? Suas prioridades refletem consciência de que evento pode ocorrer a qualquer momento? A certeza de uma geração que não morreria estabelece que expectativa iminente deveria caracterizar experiência cristã normal, não especulação teológica ocasional. O terceiro aspecto do mistério por trás de 1 Coríntios 15:51, que mudaria sua escatologia, está na garantia absoluta: mas todos seremos transformados. Paulo prometeu que transformação não seria seletiva, mas universal para todos os cristãos. E isso deveria despertar segurança extraordinária. Você compreende que transformação é garantida, não condicional? Mas todos seremos transformados. Paulo usou linguagem inclusiva, que elimina a possibilidade de exclusão. Não alguns, não muitos, mas todos os cristãos experimentarão transformação. Transformados indica mudança radical de natureza, não modificação superficial. Corpo mortal será completamente alterado para estado imortal. Limitações físicas serão removidas. Corrupção será eliminada. Paulo garantiu que transformação incluirá tanto mortos ressuscitados quanto vivos arrebatados. Mesma mudança fundamental ocorrerá para ambos grupos, resultando em estado idêntico de imortalidade. Seremos, indica certeza absoluta, baseada em promessa divina. Não depende de performance humana, perseverança pessoal ou manutenção de fé. É resultado garantido de obra de Cristo. A promessa elimina a ansiedade sobre qualificação para a transformação. Paulo não estabeleceu condições que devem ser cumpridas ou padrões que devem ser mantidos. Declarou o resultado universal para todos os cristãos. Transformação não é recompensa para fidelidade excepcional, mas herança para todos que estão em Cristo. Não prêmio para performance, mas resultado automático de posição espiritual. Todos inclui cristãos maduros e imaturos, fiéis e infiéis, crescidos e carnais. Transformação é baseada em identidade em Cristo, não em qualidade de vida cristã. Paulo eliminar preocupações sobre estar pronto para a transformação. Prontidão não é baseada em preparação humana, mas em obra completada de Cristo que garante resultado. A universalidade da transformação demonstra que é ato soberano de Deus, não cooperação com o esforço humano. Deus transformará todos os cristãos porque decidiu fazê-lo, não porque merecem. Igreja moderna frequentemente condiciona a transformação a fatores humanos. Ensina que apenas cristãos dedicados, fiéis ou preparados participarão. Paulo contradiz essa perspectiva. Todos seremos transformados. Deveria eliminar medo sobre exclusão e criar gratidão sobre inclusão garantida.
Não há cristão que será deixado para trás ou excluído da transformação. A promessa estabelece base para esperança inabalável sobre o futuro. Independente de falhas presentes, fraquezas atuais ou inconsistências espirituais, transformação permanece garantida. Paulo incluiu cristãos coríntios nesta promessa, apesar de carnalidade, divisões e problemas doutrinários. Transformação não depende de perfeição espiritual, mas de posição em Cristo. Você vive com segurança sobre transformação garantida ou ansiedade sobre qualificação? Compreende que promessa é baseada em Cristo, não em você? A promessa de transformação universal estabelece que evento é ato soberano de Deus, que incluirá todos os cristãos, baseado em posição, não performance. O quarto aspecto do mistério por trás de 1 Coríntios 15:51, que mudaria sua escatologia, está na velocidade incompreensível, num momento, num abrir e fechar de olhos. Paulo revelou que transformação não será processo gradual, mas evento instantâneo, e isso deveria despertar urgência. Você compreende que não haverá tempo para preparação no momento do evento? Num momento. Paulo usou a palavra grega atomos, que significa partícula indivisível de tempo, menor unidade de tempo possível. Transformação ocorrerá em fração de segundo que não pode ser subdividida. Num abrir e fechar de olhos. Paulo adicionou ilustração que todos compreendem, tempo que leva para pestanejar, ação reflexiva que acontece sem consciência deliberada, velocidade que transcende reação humana, linguagem dupla enfatiza instantaneidade absoluta. Paulo não queria deixar dúvida sobre velocidade do evento. Usou duas expressões que comunicam a mesma verdade: rapidez incompreensível. Instantâneo elimina a possibilidade de processo gradual ou transformação progressiva. Não haverá deterioração lenta seguida de renovação. Mudança será imediata e completa. Com velocidade, impossibilita a preparação no momento do evento. Não haverá tempo para arrependimento de última hora, oração urgente ou correção de vida. Transformação ocorrerá antes que reação seja possível. Paulo contrastou velocidade da transformação com lentidão da deterioração atual. Corrupção opera gradualmente ao longo de décadas. Restauração acontecerá em fração de segundo. Num momento, significa que observadores não conseguirão acompanhar processo. Cristãos simplesmente desaparecerão da realidade mortal e aparecerão em estado imortal simultaneamente. A velocidade demonstra poder sobrenatural que transcende limitações físicas. Nenhuma força natural pode produzir mudança tão radical, tão rapidamente. É manifestação de poder criativo divino. Igreja moderna perdeu o senso de urgência que velocidade instantânea deveria produzir. Desenvolve cronogramas de preparação como se evento fosse previsível ou gradual. Num abrir e fechar de olhos, elimina a oportunidade para preparação procrastinada. Qualquer preparação necessária deve ocorrer antes do evento, não durante. A instantaneidade deveria criar vida de prontidão constante. Paulo vivia como se transformação pudesse ocorrer durante próxima piscada. Esta expectativa influenciava todas as decisões. Velocidade do evento contrasta com lentidão dos processos espirituais atuais. Santificação opera gradualmente. Transformação acontecerá instantaneamente. Crescimento é processo. Glorificação será evento. Paulo revelou velocidade para eliminar ansiedade sobre processo e enfatizar necessidade de preparação presente. Não haverá tempo para ajustes quando o evento começar. Se esta revelação está transformando sua compreensão sobre timing dos eventos finais, inscreva-se no canal agora. Clique no sininho para não perder mistérios que podem revolucionar sua escatologia.
O quinto aspecto do mistério por trás de 1 Coríntios 15:51, que mudaria sua escatologia, está no sinal definitivo, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Paulo identificou o marcador audível que anunciará transformação. Isso deveria despertar compreensão. Você reconhece significado da última trombeta na cronologia divina? A última trombeta. Paulo não disse uma trombeta, mas a última trombeta. Artigo definido indica trombeta específica em sequência conhecida. Final de série, não evento isolado. Última significa final, conclusiva, que encerra a sequência. Não haverá trombetas subsequentes. Este som marca encerramento de era presente e início de era vindoura. Paulo assumiu que leitores compreenderiam referência à última trombeta. Conectava evento a conhecimento profético existente sobre sequência de sinais que marcariam fim da era. Conexão com Apocalipse 11:15, onde sétima trombeta resulta em declaração. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Última trombeta marca estabelecimento do reino. A trombeta soará, indica que som será audível, não simbólico. Sinal que pode ser ouvido por todos na terra simultaneamente. Comunicação divina que transcende limitações geográficas. Trombeta marca timing preciso do evento. Transformação não acontecerá antes nem depois do som. Coordenação perfeita entre sinal audível e mudança instantânea. Paulo revelou que evento não será silencioso, mas anunciado dramaticamente. Som que alertará toda a humanidade sobre intervenção divina. Impossível ignorar ou interpretar incorretamente. Última trombeta conecta transformação com eventos escatológicos mais amplos. Não ocorre isoladamente, mas como parte de sequência profética que culmina no estabelecimento do reino. A especificidade da última trombeta elimina ambiguidade sobre timing. Paulo não falava sobre possibilidades múltiplas, mas evento específico em momento definido da cronologia divina. Igreja moderna perdeu compreensão sobre sequência de trombetas que marca progressão de eventos finais. Trata transformação como evento isolado em vez de parte de programa profético. A trombeta soará deveria criar expectativa por som específico. Paulo esperava ouvir trombeta durante sua vida. Esta expectativa caracterizava urgência apostólica. Som da última trombeta será diferente de qualquer som natural. Comunicação sobrenatural que todos reconhecerão como divina. Impossível confundir com eventos naturais ou humanos. Paulo conectou transformação a programa profético mais amplo. Última trombeta não apenas anuncia arrebatamento, mas marca a transição de eras na cronologia divina. A identificação da última trombeta como marcador estabelece que evento é parte de sequência profética específica, não ocorrência aleatória ou condicional. O sexto aspecto do mistério por trás de 1 Coríntios 15:51, que mudaria sua escatologia, está na promessa simultânea. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Paulo revelou que transformação dos vivos acontecerá simultaneamente com ressurreição dos mortos. E isso deveria despertar compreensão sobre cronologia. Você compreende que eventos são coordenados, não sequenciais? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Paulo garantiu que cristãos que morreram não serão excluídos ou atrasados. Participarão simultaneamente da mesma transformação que vivos experimentarão. Incorruptíveis indica que corpos ressurretos não estarão sujeitos à deterioração, doença ou morte novamente. Transformação será permanente e irreversível. Estado final de perfeição física. Paulo coordenou 2 eventos: ressurreição dos mortos e transformação dos vivos. Acontecem simultaneamente ao som da última trombeta. Não há sequência temporal entre eles. Ressuscitarão
significa que mortos retornarão à vida física, não meramente espiritual. Corpos serão reconstituídos e transformados simultaneamente. Ressurreição real, não simbolismo. A simultaneidade elimina a ansiedade sobre timing relativo. Cristãos vivos não precedem mortos. Mortos não precedem vivos. Todos experimentam glorificação no mesmo instante. Paulo contrastou estado incorruptível com corrupção atual. Corpos ressurretos não estarão sujeitos a limitações que caracterizam a existência presente. Liberdade completa de deterioração física. Os mortos se refere especificamente a cristãos que morreram, não a toda a humanidade. Ressurreição universal ocorrerá posteriormente. Este evento inclui apenas aqueles que morreram em Cristo. Coordenação perfeita entre ressurreição e transformação demonstra poder sobrenatural que transcende limitações naturais. Eventos simultâneos globalmente requerem intervenção divina. Paulo garantiu que morte não criará desvantagem para cristãos. Aqueles que morreram alcançarão o mesmo estado final que vivos receberão. Resultado idêntico através de processos diferentes. Incorruptíveis estabelece que estado final transcende limitações presentes. Corpos glorificados operarão conforme princípios diferentes dos que governam a existência mortal atual. A promessa elimina luto excessivo sobre cristãos que morreram. Paulo ensinou que participarão plenamente da glorificação vindoura. Morte não os prejudica eternamente. Ressurreição incorruptível contrasta com ressurreições temporárias registradas nas Escrituras. Lázaro foi ressuscitado, mas permaneceu sujeito à morte novamente. Esta ressurreição é permanente. Paulo revelou ressurreição para demonstrar justiça divina. Cristãos que morreram antes da transformação não serão penalizados. Todos alcançarão mesma glória simultaneamente. A ressurreição dos mortos incorruptíveis estabelece que evento coordena múltiplas dimensões da redenção física simultaneamente para todos os cristãos. O sétimo e último aspecto do mistério por trás de 1 Coríntios 15:51, que mudaria sua escatologia, está na necessidade fundamental. Corpos mortais devem ser transformados para herdar reino eterno. Paulo revelou que transformação não é melhoramento opcional, mas requisito absoluto. E isso deveria despertar compreensão final. Você compreende por que transformação é necessária, não apenas desejável? Paulo estabeleceu necessidade absoluta nos versículos precedentes. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Estado mortal atual é incompatível com o reino eterno. Não podem indica impossibilidade absoluta, não dificuldade relativa. Natureza atual não pode ser modificada ou melhorada para adequação. Deve ser completamente transformada ou substituída. Carne e sangue se refere à constituição física presente que opera conforme princípios de mortalidade, corrupção e limitação. Esta natureza é fundamentalmente incompatível com o reino eterno. Paulo revelou que o problema não é moral, mas ontológico. Não é questão de pecado em corpos, mas natureza dos corpos. Mesmo corpos perfeitamente santos em estado mortal não podem herdar reino. Corrupção não se refere apenas a pecado, mas a princípio de deterioração que caracteriza a existência física presente. Todo corpo mortal opera conforme lei de corrupção que impossibilita a eternidade. A necessidade de transformação explica por que evento é inevitável para todos os cristãos. Não é privilégio para alguns, mas requisito para todos que herdarão o reino eterno. Paulo contrastou corrupção com incorrupção. Transformação mudará princípio operacional fundamental. Corpos operarão conforme lei de vida eterna, em vez de lei de morte temporal. Herdar o reino indica participação ativa em governo eterno.
Não apenas residência em heaven, mas responsabilidade administrativa. Requer capacidade que transcende limitação mortal. A necessidade explica timing do evento. Transformação deve ocorrer antes do estabelecimento pleno do reino, porque participação requer natureza adequada. Preparação ontológica para a responsabilidade eterna. Paulo elimina a possibilidade de entrada gradual no reino. Transformação marca a transição definitiva de estado inadequado para adequado. Mudança instantânea de natureza incompatível para compatível. Absoluta significa que não há exceções ou alternativas. Todos os cristãos devem ser transformados. Nenhum pode herdar reino em estado atual. Necessidade universal, sem exceção. A necessidade de transformação explica por que Paulo apresentou como mistério, um conhecimento sobre requisito fundamental, que não era óbvio através de observação natural, mas requerido revelação divina. Compreensão da necessidade deveria criar gratidão pela provisão. Deus não apenas requer transformação, mas garante sua realização. Problema identificado e solução fornecida simultaneamente. Paulo revelou necessidade para eliminar presunção sobre adequação atual e criar reconhecimento sobre dependência de intervenção divina. Salvação não está completa enquanto transformação não ocorrer. Os 7 aspectos do mistério por trás de 1 Coríntios 15:51 são: revelação de mistério escondido, certeza de geração que não morreria, promessa de transformação universal, velocidade instantânea do evento, última trombeta que marca o fim, ressurreição dos mortos incorruptíveis e necessidade absoluta de transformação. Se esta revelação sobre o mistério paulino despertou expectativa por evento iminente, se você reconhece que vive na geração que pode experimentar transformação sem morte, deixe nos comentários: quero estar pronto para a transformação. Compartilhe esta urgência com cristãos que perderam expectativa iminente. O mistério por trás de 1 Coríntios 15:51 não é curiosidade escatológica. É revelação sobre evento que mudará tudo para cristãos vivos. Paulo vivia com esta expectativa diária. Igreja primitiva operava com urgência baseada nesta revelação. Não faziam planos de longo prazo ignorando possibilidade de transformação. Viviam com expectativa iminente. Você pode ser parte da geração que experimentará transformação instantânea sem morte. Pode ouvir última trombeta e ser transformado num abrir e fechar de olhos. A questão não é se evento acontecerá. Paulo garantiu que acontecerá. É se você está vivendo com expectativa e urgência apropriadas. Se você desenvolveu fome por expectativa iminente, em vez de complacência escatológica, prepare-se para a vida de prontidão constante, baseada em revelação autoritativa. Paulo revelou mistério para criar expectativa, não satisfazer curiosidade, para gerar urgência, não especulação, para motivar prontidão, não debate teológico. Você está pronto para a transformação instantânea que pode acontecer num abrir e fechar de olhos?